sabiam o que estava no fígado, mas as pessoas saravam. No final dos anos 40, esta outra norte-americana descobriu uma espécie bacteriana com necessidades semelhantes para seu crescimento. Dando fígado, se multiplicava. O que havia no fígado? Não sabia. Mas no ano 48, este na Inglaterra e estes dois nos Estados Unidos conseguiram isolar a vitamina B12 na forma cristalina. Primeiro grande descoberta em torno da B12 foi no ano 48. E o que eles descobriram? Primeiro, que a estrutura química continha uma molécula de carbono-cobalto. E aparecia em duas formas, quando estava no sangue, na forma de metilcobalamina, e quando armazenada no fígado, como adenossilcobalamina. Quer dizer, a vitamina B12 não tinha uma forma assim definida. Ela era modificada quando passava para o fígado. E no ano 63, eles conseguiram sintetizar a vitamina B12 na forma metilcobalamina, que está no sangue. E eles fizeram uma grande descoberta no ano 63 também. Quando você se alimenta, você ingere alimentos ricos em proteínas. E as proteínas estão formadas por aminoácidos. E um dos aminoácidos se chama metionina. E para se utilizar a metionina, tem que ser metabolizada dentro da célula. Só que nesse processo de transformação da metionina, se gera um resíduo, um metabolito, um resíduo, que é prejudicial ao organismo, que se chama homocisteína. Estão gravando? Depois vocês vão ter que contar isso mesmo para os demais. Vamos recomeçar. Tentem seguir porque é importante isso aqui. Quando você se alimenta, vem proteínas. As proteínas são formadas por aminoácidos, que é estrutura simples menor. Esses aminoácidos, um deles se chama metionina. E para se utilizar essa metionina, tem que ser metabolizada dentro da célula. E aí aparece um resíduo, sabe? Um metabolito que se chama homocisteína, que é prejudicial ao organismo. Como resolve o problema? Ele tem que ser reciclado, esse metabolito, voltando à forma de metionina. Mas para que isso aconteça, tem que haver vitamina B12. Se não houver vitamina B12 suficiente, esse metabolito chamado homocisteína começa a aumentar, entra no torrente sanguíneo e está associado à produção de radicais livres que oxidam o organismo. As janelas são de ferro. Se você deixa em intempérie, elas começam a oxidar, não é isso? E se não fizer manutenção, simplesmente enferruja e acabam apodrecendo o metal, não é assim? Bom, sim, a mesma coisa acontece com as articulações, oxidam. Oxidam-se as artérias, a membrana interior da artéria, que é o endotélio. E essa oxidação não aparece como ferrugem, mas como inflamação. E o organismo começa a proteger-se das inflamações, e aí vem a obstrução da artéria. E o que acontece com a pressão sanguínea? Aumenta. E descobriram que nos vegetarianos estritos estavam morrendo por infarto e derrame cerebral. Por quê? Porque na alimentação vegetariana não existe vitamina B12. Então, com o passar do tempo, acabava a reserva que o indivíduo tinha, e aí aumentavam os níveis de homocisteína, aumentava a produção de radicais livres, aumentava a oxidação das artérias, e aí vinham os problemas vasculares, terminando em infarto ou derrame cerebral. Quando foi descoberto isso? 1963. E as pesquisas continuaram. Em 1979, o laboratório Merck sintetiza no laboratório o comprimido de B12.
e a partir daí está nas farmácias do mundo inteiro. Deus precisava ou não precisava preparar o caminho para abandonarmos leite e ovos? Do ano 79 para cá, eu posso fazer uma mudança completa. Agora, quando se fala de vitamina B12 não é um composto, é uma família de compostos, que pode estar na forma de metilcobalamina, está no sangue, adenossilcobalamina, no fígado. Na natureza nós temos como nitritocobalamina, aquacobalamina, hidroxiocobalamina e cianocobalamina. A única forma assimilável pelo organismo, que são as formas ativas, é hidroxiocobalamina e cianocobalamina. Por isso, muitos artigos de revistas populares de saúde, eles falam que germe de trigo tem B12. Mas qual B12? O outro, levedo de cerveja tem B12. Qual B12? Já li por aí que a aloe vera tem B12. Mas qual B12? A única B12 que o organismo pode aproveitar é na forma de hidroxiocobalamina e cianocobalamina. Por isso que não podemos confiar em algas como nori e espirulina que vendiam nas lojas de produtos naturais. Não são fontes seguras de B12. E as únicas fontes, veja o que diz aqui, a vitamina B12 é sintetizada por bactérias, Lactobacillus lactis, não faz parte da estrutura do vegetal. A vitamina produzida pela microflora no intestino grosso não é absorvida. Por quê? Porque os receptores para a absorção de B12 estão no intestino delgado. No último trecho do intestino delgado, que se chama íleon, ali estão os receptores de B12. Então, toda a B12 que pudesse produzir no intestino grosso é eliminada pelas fezes e não pode ser assimilada. Alimentos de origem vegetal podem conter vitamina B12 somente devido à contaminação ou síntese bacteriana. Se você irriga uma horta com água de esgoto, é provável que tenha B12, mas não seria a fonte para você adquirir a B12. Sabe? É só por atividade bacteriana. Alimentos fermentados, o tempeh, que é a base de soja, alguns tipos de algas como nori e espirulina, não são fontes seguras de B12, porque não faz parte da estrutura do vegetal. Se houver, porque essas algas estão contaminadas com bactérias. Quais são as fontes ricas em vitamina B12? Fígado, rim, leite, ovos, peixe, queijo e carnes com músculo. Você conhece esse ditado que diz assim: se você corre, o bicho te pega. E se você para, é mais ou menos a nossa situação. Se você come carne, está exposto a doenças inflamatórias, câncer e etc. Tem muita B12, mas aí corre o risco de ter um câncer. Se você abandona a carne e esses alimentos, não tem B12. E você morre do mesmo jeito. Qual você escolhe? Morrer por câncer ou morrer por carência de B12? Graças a Deus, Deus preparou o caminho. Quer dizer, agora tem o comprimido. Entenderam? Nós estamos no fim do mundo, gente. Vocês vão ver uns textos a seguir e vão entender melhor isso. Aqui nós temos o trato gastrointestinal. A boca, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o cólon, e aqui está o ânus. Bom, do estômago passa por o sangue somente o álcool. Por isso que tem que ter muito cuidado com a fermentação estomacal. Na fermentação se produz ácido acético, passa direto para o sangue, do estômago. No intestino delgado temos a absorção de quase todos os nutrientes. E nesse último trecho que está aqui, nesse último trecho, o íleon, está a absorção de B12 que vai para o sangue. No intestino grosso se absorve o potássio, o sódio, a vitamina K, que é produzido por ação bacteriana, e a água. Daqui a água passa para o sangue. Já ouviram falar de intestino ressecado? O que é isso? Constipação.
prisão de ventre. A pessoa não consegue evacuar, correto? Quais são as duas causas? Por quê? Primeiro, falta de fibras. Como funciona o intestino? O intestino vai entrando as fezes. O intestino é formado por um tecido elástico. À medida que as fezes entram, esse tecido se vai esticando. E tem umas células especializadas que quando elas se alongam, o tecido se estica, a célula alonga. E chega a um determinado tamanho, emitem uns estímulos nervosos e o cérebro entende que o intestino está cheio e precisa eliminar as fezes. E aí responde o cérebro com hormônios, e esses hormônios você interpreta como uma necessidade de eliminar as fezes. E vai no banheiro. Lá no banheiro, o cérebro começa a emitir estímulos nervosos e movimenta os músculos do intestino, num movimento chamado peristáltico, e empurra as fezes e elas saem. Por que existe prisão de ventre? Porque se comem alimentos refinados, pobres em fibra, então as fezes não são volumosas e não conseguem preencher o intestino. As fezes são finas. E como a pessoa bebe pouca água, as poucas fibras não incham. Então não consegue preencher o intestino. E ficam as fezes aí 1, 2, 3, 4, 10, 15 dias e o cérebro não sabe que tem que evacuar. Como resolver o problema? Comer alimentos ricos em fibras e beber muita água, porque a água vai inchar a fibra, as fibras vão preencher o intestino, vão ser volumosas, aí se esticam os tecidos, a célula alonga, emite os estímulos, o cérebro responde por hormônios e o processo caminha normalmente, sem nenhum esforço e evitando seríssimos problemas de saúde. Bom, este livro faz parte da formação das nutricionistas no mundo inteiro, chamado Krause. Este Krause está em todos os idiomas. Olha o que eles dizem a respeito da carência de vitamina B12. Primeiro ponto, ingestão inadequada, dieta pobre. Quais são as possíveis causas? Vegetarianismo estrito. 2, alcoolismo crônico, que o álcool elimina B12. Terceiro, pobreza, doutrinas religiosas, hinduísmo, adventista do sétimo dia, dietas de moda. Por que os adventistas entraram justamente num livro que está no mundo inteiro? Porque a pessoa entende que precisa fazer uma mudança, porque o Senhor mostra que temos que eliminar os alimentos de origem animal. Mas sem ter um conhecimento mais amplo, elimina carne, leite e ovos, fica doente por carência de B12, vai no médico do posto da saúde e ele pergunta: você come carne? Não. Come ovos? Não. Toma leite? Não. Por quê? Eu sou adventista do sétimo dia. Aí ele quer dar testemunho. Não é isso? O que pensa o médico? Está faltando algum parafuso na cabeça, porque eles entendem claramente de que você precisa de B12, eles estão certos. Então nós temos que ser sábios e saber como fazer essa mudança para não comprometer nossa saúde. Sabe, irmãos, eu passei pela experiência de carência de B12. Eu perdi toda a B12 por não ter conhecimento. No ano 2000 quase morri, fiquei aí na beira da sepultura. E eu clamei muito ao Senhor. Eu não queria morrer, porque para mim morrer nesse momento era burrice, sabe? Eu falei, com todo o conhecimento que nós temos, morrer não pode. Aí eu pensei também o seguinte: se eu morro agora, toda a igreja vai falar assim: está vendo? É vegetariano. É isso mesmo que tinha que acontecer. Eu falei, Senhor, eu prefiro morrer atropelado antes de morrer de carência de B12. Ou de algum outro problema, porque assim a igreja não ia falar nada, todo mundo ia chorar. Graças a Deus que o Senhor me poupou, mas nós precisamos saber.
Bom, outras causas possíveis, má absorção, aumento da distribuição por antioxidante, vitamina C, por exemplo, maior necessidade, maior excreção, etc. Agora, daqui é importante, tentem tomar nota. A necessidade diária para as diversas faixas etárias de B12, para os primeiros 6 meses, 0,4 microgramas por dia. Irmãos, esse mínimo para ficar vivo, não é o que nós precisamos mais do que isso. Para não morrer, você precisa, nessa faixa etária, 0,4 microgramas por dia. 7 a 12 meses, 0,5. Crianças 1 a 3 anos, 0,9. 4 a 8 anos, 1,2 microgramas por dia. Homens e mulheres, de 9 a 13 anos, 1,8. E acima de 14 anos, 2,4. Isso é o mínimo que precisamos para permanecer vivos. Na gestação, 2,6 na gravidez, qualquer idade, e na lactação 2,6 na gravidez, na lactação 2,8. Porque a mãe passa para o feto vitamina B12 e depois no leite continua repassando vitamina B12. E onde está o problema do mundo? Olha, o mínimo que nós precisamos é 2,4 adultos, não é isso? Agora veja, quanta B12 aporta um ovo inteiro cozido? Apenas 0,56. Quanto precisamos de B12, irmãos? No mínimo 2,4. Quer dizer que se você pretende suprir sua necessidade de B12 comendo só ovos, você teria que comer pelo menos 5 ovos todos os dias. E aí você morre do coração. Porque um ovo sozinho aporta apenas 0,56 e eu preciso 2,4 por dia mínimo. Agora, se você bebe leite, uma xícara fornece 0,9. Teria que tomar 3 xícaras de leite por dia. Se você ainda consome iogurte com frutas, 240 ml, fornece 1,07. Teria que tomar mais de meio litro de iogurte por dia. Agora, se come frango, piorou. 100 gramas de frango, 0,35. Tem que comer uma galinha inteira. Quanto dá isso? Dá mais de 700 gramas. Sabe por que é importante entender isso, irmãos? Porque o problema de carência de B12 está afetando o mundo inteiro. Não somente vegetarianos, lacto-ovo-vegetarianos e inclusive pessoas que têm uma alimentação onívora. Pescada melhora. 100 gramas de peixe fornece 2,6. E carne bovina melhora ainda, 3,4. Mas os peixes estão contaminados com mercúrio e o gado está doente. Por isso que o Senhor tinha que preparar o caminho. Não havia outra maneira. Agora, uma dieta vegetariana estrita, no máximo consegue 0,5 microgramas por dia devido à contaminação bacteriana. Precisamos ou não precisamos tomar um comprimido? Agora, qual a função da vitamina B12? Essencial para o metabolismo, para o funcionamento normal de todas as células. 3 áreas principalmente. Trato gastrointestinal, medula óssea na formação do sangue e tecido nervoso. 3 áreas afetadas, carência de B12. E faz parte do sistema de defesa antioxidante. A situação do mundo hoje é de superatividade, todo mundo, superprodução, se procura uma supereficiência, e aí as pessoas arranjam super problemas, e vêm super responsabilidades, consequentemente super preocupações, vêm super frustrações, super desilusões, super abalos, e está em um super estresse. E nessa situação, há um super consumo de oxigênio. Quanto mais atividade você, mais oxigênio precisa. Bom, consequentemente,
vai haver uma superprodução de radicais livres. Como você já tem um super estresse, hábitos alimentares errados, alimentação deficiente e inadequada, acontece um super estresse oxidativo. Oxidam-se as articulações, oxidam-se artérias, oxidam-se células, e aí vem as doenças crônicas, degenerativas, doenças autoimunes. E essa é a situação do mundo. Estados Unidos, estatística de 40 anos, dos anos 60 ao ano 2000. Observe essa linha preta, câncer. Com todo o aumento no conhecimento científico, tanto nos recursos de auxílio à medicina, como conhecimento da medicina, o câncer não consegue ser controlado. Falei mal. Percebem a situação do mundo? O câncer constante, as doenças estão todas praticamente crescentes. Esta aqui é septicemia, infecção generalizada do sangue, 50% dos casos é fatal. Olha o crescimento. Mal de Alzheimer, nos últimos 20 anos, crescimento absurdo. Isso por quê? Porque estamos numa condição... Por isso que o Senhor nos dá toda uma orientação para a reforma de saúde. Agora, consequências causadas pela deficiência em vitamina B12. Divisão celular prejudicada, há uma síntese interrompida de DNA, há uma divisão rápida, as células não amadurecem, não ficam prontas para cumprir sua função. A célula medula óssea, normalmente grandes, e uma anemia megaloblástica característica. O que acontece? O sangue tem que manter um certo volume, ocupar um certo volume. Se não tem B12, não tem como produzir todas as células do sangue. Então, o organismo começa a produzir células maiores para manter o volume. Como essas células são maiores, ao atravessar os vasos pequenos, se destroem. E aí tem que produzir novas células. Como não tem B12, vai produzir maiores ainda, para manter o volume. Passam, se rompem, e aí tem que produzir novas células e um processo em espiral descendente. E a pessoa entra nessa anemia megaloblástica e acaba morrendo. Que mais? Anormalidades neurológicas, neuropatia progressiva com desmielinização nervosa, começando perifericamente e progredindo para o centro. Os fios têm um material isolante, não tem? As fibras nervosas também têm um material isolante, para que não haja perda de intensidade dos estímulos nervosos. Essa proteção isolante é uma célula, chamada célula de Schwann, formada mielina. Na carência B12 se deteriora essa mielina. Como você percebe? Começa a haver formigamento nas mãos, nos pés. Aí vou mostrar os sintomas. E isso começa pelas extremidades, progredindo para o centro. Quais são os sintomas causados pela deficiência de vitamina B12? Tonalidade amarelo-limão da pele e dos olhos. Geralmente, vegetarianos estritos, muitos são amarelados. Já viram? Perceberam ou não? É porque carência B12, fraqueza e cansaço excessivos, entorpecimento, formigação e queimação dos pés, pontada nas mãos e pés, rigidez e fraqueza generalizada das pernas, pouca coordenação muscular, incapacidade de manter o equilíbrio ao caminhar. A pessoa caminha assim. Ó. Eu já passei por essa experiência. Eu era professor da faculdade e eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E eu não queria ir ao médico porque eu falei, o médico me dá remédio sem saber por quê, então não vou no médico. Eu preciso saber primeiro. Enquanto eu procurava saber, eu comecei passei por tudo isso. Aí eu caminhava com o dedo na parede para manter a direção. Porque senão fazia assim. Realmente se perde o equilíbrio. Incapacidade de manter o equilíbrio ao caminhar. Diminuição da sensação de vibração e posição. Você fica assim que nem um pêndulo. Então o que eu fazia? Me segurava no banco para orar. Porque eu percebia mais ou menos que estava fazendo isso. Falta de B12.
memórias de curto prazo e recente prejudicadas, raciocínio prejudicado e depressão podem estar presentes, memória precária, alucinações, distúrbios do humor, irritabilidade e as mulheres, irregularidade do ciclo menstrual. Além disso, perda de visão, olfato, paladar, perde o gosto. Tem uma série de problemas mais. Já tem sentido alguma coisa dessas? Já? Bom, louvado seja o Senhor, né? Porque há tempo de corrigir. Agora, aqui anotem, por favor. Quem tiver papel, caneta, anotem. Isso aqui é importante, tá? Em um exame de sangue, você deveria ter entre 300 e 800 picogramas por mililitro. Essa é a faixa normal de B12 para o bom funcionamento do organismo. Quando está abaixo de 300, já está faltando no sangue. Sabe, nas casas tem uma caixa de água em cima, né? Geralmente 1000 litros. Quando está com 200 litros, está faltando água, não está? Mas na torneira você não sabe. Continua saindo água. Mas você corre o risco que se vieram visitas aí, um grupo de irmãos, e todo mundo vai tomar banho, rapidamente acabou com a água da caixa. Da mesma maneira que, se está abaixo de 300, o organismo continua funcionando bem, só que já está faltando no sangue. Quando caiu abaixo de 200, isso é média, hein? Existem pessoas que sofrem antes de chegar a esses valores. Já está faltando dentro das células. Quando está abaixo de 150, já existe deficiência. Já foi comprometido o metabolismo. Mas quando está abaixo de 100, já há comprometimento clínico. Já você tem sintomas. Entenderam? Então é importante se fazer um exame de sangue para a pessoa poder saber em que estágio se encontra. Agora vejam o que segue. Este é o Instituto Hermes Pardini de Belo Horizonte, um dos poucos laboratórios no Brasil que faz exame de sangue. Porque são alguns. Tem um em Sorocaba, o Biolabor, Hermes Pardini em Belo Horizonte, tem um outro em São Paulo e tem um outro, me parece que em Rio de Janeiro. Então, de toda a cidade enviam as coletas de sangue para esses laboratórios. Aí eles fazem o exame. Bom, em janeiro de 2006, segundo o Hermes Pardini, os valores de referência que aparecem na folha do exame dizia assim: homens e mulheres, 200 a 950 picogramas por mililitro. Segundo a ciência, qual é a faixa normal? Qual é? 300 a 800. Mas nesta folha de exame do Hermes Pardini aparecia 200 a 950. Bom, um ano depois, dezembro do mesmo ano, mudou esse valor de referência, passou a 180 a 914, homens e mulheres. E em maio de 2007, caiu para 112 a 524. E em agosto de 2007, caiu novamente, homens para 93 a 479 e mulheres 116 a 517. E aí eu fiquei pensando, por quê? E fui falar com o dono do laboratório. Por que está mudando os valores de referência? Aí ele entrou em contato com o Hermes Pardini e o Hermes Pardini explicou. Na cidade de Linz, quando nós chegamos, o laboratório fazia mais ou menos, me falou, 2 a 4 coletas por ano para exame de B12. Quando nós chegamos, passamos a fazer 10 a 12 exames de sangue B12 por mês. E era um grupo todos vegetarianos. Por quê? Porque o valor de referência no exame de B12 correspondem à média dos exames realizados. Não tem nada a ver com a necessidade biológica do organismo. E isso é muito sério, irmãos. Por quê? Porque você pega a folha de exame
vai lá e você tem 150, homem ou mulher. Chega no médico e se o médico não sabe, a maioria não sabe, sabe? Chega lá, 150, ele diz, se o homem, não é dos melhores, mas você está na média. Mínimo 93. Vai em paz e descanse em paz também. Porque mais ou menos por aí. Mas qual é o valor médio necessário para você ter saúde? 300 a 800. Irmãos, isso é seríssimo. Temos um irmão da cidade de Registro. Este irmão estava com mal de Parkinson. E eu comecei a conversar com ele. E eu falei, irmão, me conta a história. Como começou isso? Porque ele não tem 40 anos de idade. Como começou esse mal de Parkinson? Ele começou a falar. Todos os sintomas eram característicos de carência B12. Eu falei, faz um exame de B12. Eu não te posso dar certeza que você tem carência B12 e não mal de Parkinson. Mas faça o exame. O exame dele estava a menos de 150. Só que a B12 entra em conflito com a levodopa, que faz parte do tratamento do Parkinson. Então eu falei, tem que falar com o médico para te mudar a medicamentação, para poder suplementar B12, está muito baixo. Foi falar com o médico, e ele disse, não, o exame dele era do Pardini, está aqui, ó. Esse exame aqui. Ele foi 16 de maio do ano passado, estava com menos de 150, o médico olhou e falou, não se preocupe, se tem muita gente, estando dentro dessa faixa está tudo bem. Graças a Deus que eu tinha na mesma época este exame do Biolabor, cujos valores de referência são de 160 a 970 para homens e mulheres. E eu enviei uma cópia para aquele médico, para ele observar que estes valores não têm nada a ver com a necessidade biológica, tem a ver com a média dos exames realizados nesse laboratório ou nesse laboratório. Captaram? Aí que ele decidiu fazer a mudança na medicamentação. Senão esse irmão teria continuado sofrendo os problemas, grande parte já derivados por uma carência de B12. Hein? Começou a melhorar. Até a última notícia ele estava bem melhor, que era a carência de B12. Agora, este outro livro se utiliza nas faculdades de farmacologia, o Goodman. Na terceira edição do ano 65, eles afirmavam que a necessidade mínima de B12 para o dia era 1 micrograma. Na edição de 1990, 2 microgramas. Na edição do ano 2006, 2,4. Por que foram aumentando os valores mínimos? Porque o ser humano foi aumentando o nível de atividade. Quanto mais atividade, mais se consome B12. Então, antigamente, isso já nos mostra, quando a necessidade era de 1 micrograma ao dia, os vegetarianos, com alimentação de ovos, leite, um ovo 0,56, um copo de leite 0,93, praticamente resolvia a necessidade de B12 do dia. Mas quando essa pessoa continuou tomando um copo de leite, comendo um ovo, chegou ao ano 2006, que agora precisa 2,4, aí já complicou a situação. Entenderam? Começaram a mudar a necessidade mínima, por causa que o organismo precisa mais B12 atualmente. Veja este texto que está no Goodman do ano 90. No homem, a necessidade nutricional diária de 3 a 5, quanto era o mínimo? 2. E qual a necessidade diária? 3 a 5. Deve ser obtida de derivados animais na dieta. Ao mesmo tempo, os vegetarianos estritos raramente desenvolvem deficiência de vitamina B12. Uma certa quantidade de vitamina B12 é disponível nos legumes que são contaminados por bactérias capazes de sintetizá-las. Quer dizer, até os anos 90,
o ser humano não tinha problema com B12 pelo fato de ser vegetariano. E o que aconteceu depois dos anos 90? Veja a situação de hoje. Segundo Krause, 10 a 30% das pessoas mais idosas, com mais de 50 anos, podem absorver mal a vitamina B12 ligada aos alimentos. É aconselhável àqueles com mais de 50 anos de idade que atinjam suas necessidades diárias, principalmente pelo consumo de alimentos enriquecidos com vitamina B12 ou um suplemento que contenha vitamina B12, um comprimido. Mudou a realidade. Estes casos, 6 homens adventistas, jovens, 32,8 anos, vegetarianos estritos, há 9 anos, mediram o B12, em média 189, 2 abaixo de 300, 3 abaixo de 200, e um já estava bem ruim, um nível de 70. 2 deles com parestesia e neuropatia